Em Breaking Bad, a gente tem vários personagens em vários níveis de inteligência diferente. E nesse vídeo a gente vai ver os 7 níveis de inteligência em Breaking Bad. Desde os personagens que são imbecis completos até personagens que são completos gênios. Então a gente vai ter um total de 7 níveis. No primeiro nível, a gente vai ter os personagens mais burros, mais imbecis, e conforme a gente vai avançando até chegar no nível 7, aonde a gente só vai ter personagem gênio. Bom, meu nome é Vitor Hugo e o primeiro nível de inteligência em Breaking Bad são os personagens praticamente sem noção. Nesse nível aqui vão estar os personagens mais burros dessa lista. São personagens que não têm boas ideias, não ganham muito dinheiro e só reagem ao ambiente e conseguem sobreviver. E o primeiro personagem desse nível é o Emílio. O Emílio não passou nem do primeiro episódio de Breaking Bad. Ele apareceu no primeiro episódio e morreu ele mesmo. Quando a gente vê ele pela primeira vez, ele tá sendo preso naquela primeira operação antidrogas que a gente vê lá em Breaking Bad. E depois ele foi solto e começou a desconfiar do seu parceiro, que na época era o Jesse. Ele tava achando que quem tinha entregado ele pra polícia era o Jesse, sendo que na verdade o próprio Dedo Duro, o cara que tinha entregado o Emílio pra polícia, era o seu próprio primo, o Crazy 8. Então, quando o Alt e o Jesse cozinharam um cristal pela primeira vez, o Jesse levou aquele cristal até o Crazy 8, ele e o Emílio foram até o deserto se encontrar com o Alt, e assim que eles chegaram lá, o Emílio reconheceu o rosto do Alt por causa daquela operação policial que ele tinha sido preso. Então, ele achou que o Alt era um policial disfarçado e aquilo tudo ali era outra operação pra tentar prender ele. Só que mesmo assim, ele e o Crazy 8 confiaram no Alt, eles foram lá, entraram ali no trailer, num ambiente fechado, e aí o Alt foi lá, desenvolveu o gás de fosfina e já conseguiu matar o Emílio ali mesmo. Então a gente pode concordar que o Emílio é muito burro. E o próximo personagem desse nível de inteligência é o No-12. O No-12 era o capanga do Tuco e ele teve a decisão mais burra de Breaking Bad, que é meio que confrontar o Tuco enquanto o Tuco tava cheirado de cristal. Ai, que burro! Então lá na primeira temporada, quando o Alt vai se encontrar com o Tuco lá no Ferro Velho pra eles fecharem um negócio, tudo deu certo, tudo funcionou perfeitamente, até que o No-12 falou o seguinte: ó, só não esquece pra quem você trabalha. Só não esquece pra quem tá trabalhando. Eles têm que saber que trabalham pra você. Como se eles não soubessem, né? Você tá dizendo que eles são burros? Não, eu só tô dizendo. Então não tá dizendo que eles são burros. Eu não entendi. Você tá dizendo que eu sou burro? Você tá fudido, meu parceiro. Não brincou com a pessoa errada. Então, naquele momento, o Tuco não aceitou aquilo. O Tuco não aceitou o cara tá falando por ele. Ficou revoltado e encheu o cara de porrada e matou o cara de tanto dar soco. Tô relaxando. Relaxado! Que droga, cara! Olha só, olha isso! A gente pode concordar aqui que o No-12 é muito burro, né? Porque ele teve coragem de mexer com o Tuco enquanto ele tava chapado de cristal, então obviamente ele merecia morrer e ele era muito burro. E outros personagens praticamente sem noção é o Spud e a Vadia. E eu vou chamar ela assim porque eu não sei o nome dela, e o próprio marido dela, o Spud, chama ela assim. Ele chamou ela de vadia, mas ela é uma vadia. Os dois eram completos viciados que viviam uma vida nojenta, só que pior ainda, eles tinham um filho e eles não cuidavam do filho deles. Eles largavam o molequinho em casa, todo sujo, sem comida, sem televisão, sem cuidado nenhum. Então os caras são uns idiotas. É mau caráter mesmo. E eles também roubaram a metanfetamina que o Skinny Pete estava vendendo na rua. O Jesse se viu obrigado a ir até a casa deles e cobrar eles. Ó, eu quero meu dinheiro ou eu quero meu cristal de volta. Só que assim que o Jesse chegou lá, eles falaram assim: cara, pode ficar tranquilo que a gente roubou um caixa eletrônico, a gente só vai abrir aqui, tirar o dinheiro, te pagar, você pode ir embora numa boa. E aí nesse momento o Spud entrou debaixo do caixa eletrônico, tava tentando abrir, só que nesse momento ele começou a discutir com a Vadia e, cara, ela ficou muito brava, empurrou o caixa eletrônico na cabeça dele e matou ele. Então são dois personagens imbecis que tiveram o cérebro comido pela droga. E outro personagem que tá nesse nível de inteligência é o Badger. E ele é um dos personagens mais inteligentes desse nível aqui, porque ele teve a capacidade de perceber que tinha alguma coisa estranha e de que aquele cara que tava querendo comprar a metanfetamina dele possivelmente era um policial disfarçado. Só que ele foi burro o suficiente pra, mesmo achando aquela situação toda meio estranha, achando aquele cara meio esquisito, mesmo assim ele foi lá e vendeu o cristal pra aquele cara. Burro, burro, incompetente. E o Badger também foi burro o suficiente para acreditar que existe uma lei federal que obriga qualquer policial disfarçado a se identificar. Cara, o Badger acreditou nessa parada, então ele confiou no cara, vendeu o cristal pra ele e acabou sendo preso.
E nesse primeiro nível de inteligência, a gente também vai ter o Combo. E o Combo era um cara tipo Badger, só que o Jesse foi lá, colocou ele pra vender cristal numa região ali que já tinha dono, que já tinha gente que comandava. Enquanto ele tava vendendo lá, chegaram uns caras muito esquisitos, muito estranhos, começaram a encarar ele de uma forma meio esquisita. Só que ao invés do Combo dar pra trás, abaixar a cabeça e ir embora, até porque ele sabia que aquela região já tinha dono, não, ele encarou os caras de volta, ele não baixou a cabeça e ainda mostrou a arma pra eles. E a consequência disso é que esses dois caras foram lá e mandaram um molequinho de 11 anos matar o Combo. Não tem nem o que dizer, o Combo é um personagem muito burro que não teve o menor instinto de sobrevivência. Ele viu que tava tudo esquisito ali, tinha uns caras esquisitos encarando ele tava numa região potencialmente perigosa, acabou não abaixando a cabeça e foi morto numa disputa de território. Você que é burro. E assim a gente finalizou o primeiro nível de inteligência em Breaking Bad. E vale a pena mencionar novamente, conforme a gente vai avançando, a gente vai ter dos personagens mais burros aos personagens mais inteligentes. Então, no primeiro nível a gente teve os burros, os imbecis completos, e conforme a gente for avançando até chegar no nível 7, onde só vai ter gênio. E agora a gente chegou no segundo nível de inteligência, que são os personagens inteligentes o suficiente pra se virar. Aqui nesse nível a gente tem personagens que não são completos imbecis e são um pouco mais espertos do que os personagens do nível anterior. Aqui são personagens que têm um mínimo de inteligência e conseguem se virar. E o primeiro desse nível é o Skinny Pete. O Skinny Pete é um dos amigos do Jesse e ele se provou ser mais inteligente do que todos eles. O primeiro detalhe sobre ele é que ele toca piano com habilidade. E somente por isso a gente não pode chegar à conclusão de que ele é um cara inteligente. Eu só sei que pro cara conseguir tocar piano, ele não pode ser um completo imbecil. Ele também conseguiu descobrir pro Jesse o endereço do Spud e da vadia, mas pra mim o grande momento de inteligência do Skinny Pete é que quando ele tava preso, ele fez amizade com o Tuco. E isso é que prova que o Skinny Pete é inteligente, porque ele ficou preso ali na mesma cela junto com o Tuco, e ele sabia que ele não podia ser amigo do Tuco, então ele se aproximou e meio que virou amigo do Tuco ali. Aí, tem certeza que é amigo desse cara? Feito unha e carne, cara. Essa daqui pra mim é definitivamente a coisa mais inteligente que o Skinny Pete já fez. Negócio fechado. Eu bem que falei que iam se entender. Mas ele não tem uma inteligência absurda e admirável, não. Ele só é mais esperto que a galera do nível anterior e ele tem uma inteligênciazinha mínima ali pra conseguir se virar. E também tem outro detalhe que prova que o bichinho é esperto, foi que ele conseguiu sobreviver ao final de Breaking Bad, coisa que é rara. A maioria dos personagens de Breaking Bad foi lá e morreu. E o próximo personagem desse nível é o Ted. O Ted herdou a empresa milionária do pai dele, só que ele percebeu que aquela empresa não estava muito bem das pernas, a empresa estava mal de grana. Então ele criou vários documentos falsos para a empresa, várias declarações falsas, achando que nunca daria merda. Alô, Polícia Federal! Só que chegou no momento que sim, deu merda. Então a Skyler foi lá, pegou a grana do Alt e deu aquela grana pro Ted resolver todas as pendências, resolver todos os problemas que ele poderia ter com a Receita Federal. Na verdade, ela pegou a grana, deu a grana do Sol pro Sol dar a grana pro Ted, dizendo que era de uma tia aleatória aí que tinha morrido e deixado uma herança pra ele. E o Ted acreditou nessa parada, só que ao invés de pagar todas as suas dívidas, não, o Ted foi lá e começou a gastar todo aquele dinheiro. Ele comprou carro, ele começou a jogar no Tigrinho, ele comprou iPhone e não pagou suas dívidas. Ai, que burrinho! E também naquele momento onde o Ruel e o Cub foram até a casa dele pra meio que obrigar ele a assinar um papel ali resolvendo todas as pendências dele, até porque a Skyler tinha medo, porque se desse merda pro Ted, daria merda pra ela, e se a polícia fosse investigar, descobriria tudo da Skyler, então a Skyler queria que o Ted se resolvesse nessas paradas financeiras. Então ela foi lá, conversou com o Sol mandou o Ruel e o Cub até a casa dele pra ele assinar um papel, só que os caras foram numa boa, eles só falaram uma coisa: cara, eu quero que você assine esse papel, e o Ted foi lá, assinou o papel, tentou correr, nisso ele escorregou no tapete, bateu a cabeça e ficou muito debilitado de saúde. Então o Ted é praticamente um imbecil completo, só que ele tem um pouquinho de inteligência ali pra ajudar ele a se virar e fazer as paradas. E outra coisa que prova que o Ted é um cara esperto foi que ele conseguiu roubar a Skyler do Alt. E eu não sei se isso é um ato de inteligência ou um ato de burrice, porque pra roubar uma mulher casada, o cara tem que ser desenrolado, ele tem que chegar num papinho falando as paradas. Mas mesmo assim ele conhecia a Skyler, ele sabia que aquela mulher era insuportável. Então não sei se essa é uma decisão esperta ou uma decisão burra. Pensando bem aqui agora, eu acho que essa é uma decisão burra. Pô, pegar a Skyler, levar a Skyler pra casa, Deus que me livre. Ô mulher chata. Eu transei com o Ted.
E outro personagem com uma inteligência o suficiente para se virar é o Walt Jr. O Walt Jr. não tinha noção nenhuma de tudo que estava acontecendo ao seu redor. Para ele estava tudo normal. Então o pai e a mãe dele, que eram casados há anos, viviam felizes, do nada começaram a brigar, do nada a Skyler pediu divórcio, expulsou o Walt de casa. Pro Walt Jr. tava tudo normal, ele não desconfiava de nada. Meio que do nada o Walt começou a ganhar muito dinheiro, comprar lava rápido, comprar carro de luxo pra ele. O Walt Jr. não desconfiava de nada, tava tudo ali esquisito, mas ele achava aquilo tudo muito normal. O Walt Jr. conseguia se virar, fazer as paradas dele, ir pra escola, comer, tomar café da manhã, ele conseguia fazer tudo isso, só que a inteligência dele parava ali, ele tinha uma inteligência o suficiente pra se virar e nada mais. E outra personagem que também era assim era a Marie. A Marie também não fazia ideia de nada que estava acontecendo e ela passou as 5 temporadas de Breaking Bad ali completamente perdida, vivendo ali no seu mundinho. E além disso, ela também era cleptomaníaca. E pra quem não sabe, isso é um distúrbio psicológico que a pessoa sente um impulso absurdo em roubar e ela precisa roubar. E não precisa ser coisa de valor não, a pessoa que é cleptomaníaca meio que rouba qualquer parada. Então ela vai na sua casa, vê um pedaço de papel ali dobrado e ela vai lá e rouba aquilo. Ela vê uma tampa de caneta, ela rouba aquilo. E a Marie era assim. E nem isso a Marie sabia fazer muito bem, porque depois que o Hank foi atacado pelos primos Salamanca, ele ficou mal, ficou debilitado e ele tava se recuperando. E nesse momento a Marie tava muito triste, tava muito bagunçada emocionalmente, então ela começou a visitar várias casas que estavam abertas para exposição, para possíveis compradores. Em toda casa que ela chegava, ela se apresentava com um nome diferente, ela dizia ser uma pessoa diferente, e ela entrava ali e roubava pequenas coisas dessa casa. Isso tava dando muito certo até que ela foi descoberta. E quando ela foi descoberta, ela começou a agir como se ela fosse a vítima, como se ela tivesse certa em toda aquela situação. Então a gente pode concordar que a Marie não é uma personagem inteligente, não é uma mulher esperta, ela consegue fazer as coisas dela, consegue se virar, mas não passa disso, a inteligência dela acaba aqui. E outro personagem aqui que tinha uma inteligência capaz de se virar era o Steve Gomes. O Steve Gomes apoiava o Hank em tudo, em todas as investigações que o Hank participava, todas as investigações que o Hank fazia, o Steve Gomes estava junto com ele. Só que tem um detalhe, o Steve Gomes estava 10 passos atrás do Hank. Quase todos os seus palpites e suposições estavam errados em Breaking Bad, só que tem um detalhe, ele sempre estava junto com o Hank. Então toda a grande coisa que o Steve Gomes fazia, toda a grande decisão que ele chegava, na verdade era o Hank que tinha descoberto tudo, era tudo mérito do Hank, só que o Steve Gomes estava ali para acompanhar ele. Tudo que dava certo na vida do Gomes era mérito do Hank. E agora que a gente já finalizou o segundo nível, a gente já pode perceber que a inteligência só tá aumentando, porque lá no nível 1 só teve imbecil completo, no nível 2 deu uma melhoradinha, mas conforme esse vídeo for avançando, você vai perceber que em Breaking Bad tem muito personagem genial. E o terceiro nível de inteligência em Breaking Bad são os personagens inteligentes para se virar na rua. Aqui a gente vai ter personagens que são inteligentes para se virar no mundo da rua e nada mais. São personagens que conseguem operar em ambientes violentos, conseguem impor medo, só que toda a inteligência deles acabam por aí, porque se eles precisarem fazer outra coisa, resolver qualquer outra situação que não envolva rua, botar medo, traficar, eles não conseguem se virar. E o primeiro personagem com esse nível de inteligência é o Tuco. O Tuco é o personagem menos inteligente e mais instável da família Salamanca. Mas mesmo assim ele tinha esperteza de rua e conseguia ter poder no mundo do tráfico, porque ele era um cara violento, ele era um cara agressivo e no mundo das ruas essas paradas funcionam. O Tuco conseguia botar medo na galera, a galera respeitava ele e logo ele conseguiu construir ali um ponto de drogas dele, vendia o cristal, as substâncias dele ali e ganhava grana. Eu sou cruel, eu sou mau. Eu sou vagabundo, rapá! Mas pra ser um criminoso top e sobreviver no mundo do crime, você não pode agir por impulso igual o Tuco. Você tem que ser meticuloso, você tem que ser cuidadoso, você tem que ser sangue frio, tomar decisões depois de muita análise, e o Tuco não fazia isso. Tuco, não! Tuco! Calma aí, paizão. Ele era impossível, violento e cruel e só sabia lidar no mundo do crime. Então, quando a gente tá falando de impor respeito, fazer as pessoas terem medo de você, estabelecer um ponto de drogas, salva de palmas pro Tuco, ele é muito esperto. Mas quando precisa resolver qualquer outra situação, fazer qualquer outra parada, pode esquecer o Tuco e ele não sabe se virar. Ele só tem inteligência de rua, nada mais. E outra personagem que entende do mundo das ruas é a Jane. A Jane foi o primeiro interesse amoroso do Jesse e ela não entendia do mundo das ruas, só que de outra forma, porque ela tava do lado consumidora. Então o Tuco, ele era um cara que mandava no mundo do crime, ele também consumia
Cristal? Sim, ele também consumia as paradas, ficava doidão, só que ele também tinha essa posição de vendedor criminoso. E já a Jane não, ela entendia um pouco do mundo do crime, do mundo das ruas, das coisas erradas da vida, só que do outro lado, como usuária, como pessoa que utiliza as substâncias. Quando ela conheceu o Jesse, ela estava em reabilitação, mas como todo mundo sabe, o Jesse é um viciadinho, ela acabou tendo uma recaída. E foi nesse momento que ela ensinou o Jesse a utilizar a heroína, e ela parecia ser a maior profissional do mundo em heroína. Ela tinha ali os segredinhos dela, de tipo usar água gelada, ela ensinou pro Jesse que você tem que usar heroína e dormir de lado, então a gente pode concordar que a Jane sabia dessas paradas. E quando ela descobriu que o Walt estava se negando a dar grana do Jesse, ela utilizou essa pequena inteligência dela para ligar pro Walt e chantagear ele, dizendo que se ele não desse a grana do Jesse, ela denunciaria ele pra polícia. Isso daqui são realmente características de pessoas que sabem se virar no mundo das ruas, então saber utilizar a heroína ali da forma certa, de um jeito que dá uma brisa mais forte, pegar todas as informações do Walt, chantagear ele, meio que obrigar ele a dar a grana do Jesse, porque ela queria aquele dinheiro, tanto pra fugir pelo mundo, tanto pra continuar usando drogas. Então a Jane tinha uma inteligência ali do mundo das ruas, ela entendia um pouco das coisas. E outros personagens aqui nesse nível são os primos Salamanca. Eles são dois personagens aterrorizantes e assustadores de Breaking Bad porque eles vivem calados, então a feição deles também passa medo. Eles conseguem impor medo, eles conseguem impor respeito. Eu tenho medo. Eles aparecem em Breaking Bad com um único objetivo, matar o Walt. E eles estão decididos a fazer isso, eles vão até a casa do Walt, só que quando eles chegam lá, o Walt tá tomando banho. Eles ficam ali sentadinhos na cama, só esperando o Walt sair pra matar ele. E vamos ser sinceros, isso aqui é uma decisão burra, porque eles queriam ser cruéis, eles queriam botar medo no Walt, agir de uma forma cruel, como eu falei anteriormente, matar o Walt ali com violência. Essa foi uma decisão burra de sentar ali na cama e ficar esperando. Se eles fossem uns caras espertos, eles chegavam ali na casa do Walt, atacavam ele ali e iam embora correndo rapidinho pra evitar que desse merda. Mas não, eles queriam agir com crueldade, eles queriam mostrar que eles eram sinistros, então eles ficaram ali sentadinhos na cama. Pra sorte do Walt, o Mike viu eles chegando lá, ligou pro Gus, o Gus ligou pra eles e eles foram embora. E quando eles descobriram que na verdade quem matou o Tuco foi o Hank e eles decidiram que iam matar o Hank, eles foram muito burros, porque eles atacaram o Hank ali à luz do dia. O Hank poderia estar armado, eles atacaram o Hank ali de qualquer jeito, sendo que a decisão mais inteligente ia ser meio que pegar o Hank de surpresa em casa, enquanto ele estivesse dormindo, ou no momento que ele estivesse distraído. E cara, eles atacaram o Hank ali de dia, mesmo o Hank estando desarmado, o Hank conseguiu dar ré, atropelou um, pegou a arma dele, saiu escapulindo ali do carro e, cara, depois ele conseguiu matar o outro. E esse primo Salamanca que o Hank matou, ele teve a oportunidade de matar o Hank, porque ele conseguiu render o Hank ali, o Hank tava caído no chão, era só ele chegar e dar um tiro no Hank, só que ele tava achando aquilo muito fácil, e como ele queria ser cruel, como ele queria agir com violência, ao invés de ele dar um tiro no Hank, ele largou o Hank ali no chão e foi até o carro dele pra pegar um machado pra matar o Hank na machadada. Nesse momento, o Hank conseguiu pegar uma munição ali no chão, colocou na arma. Quando o cara chegou pra dar uma machadada dele, o Hank foi lá e deu um pipoco no coco dele. Então a gente pode concordar que os primos Salamanca são inteligentes pro mundo do crime, sabem fazer crueldade. Só que quando eles precisam tomar uma decisão diferente disso, ou até agir como algo criminoso, da melhor forma possível, eles não conseguem. Eles querem ser cruéis, eles querem ser violentos, eles querem botar medo. Então ao invés de chegar na casa do Walt e matar ele ali com um tiro e ir embora, ou chegar ali pra matar o Hank de noite enquanto ele estivesse dormindo, ou até atacar ele naquele momento ali, só que quando o Hank tá rendido ali no chão, você, ao invés de ir no carro pegar um machado, você dá um tiro nele e acabou, resolvido o seu problema. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. E outro personagem que também tinha inteligência do mundo das ruas era o Tyrus. O Tyrus era o capanga perfeito do Gus, porque ele não questionava nada, ele não pensava por si próprio e ele executava tudo que o Gus mandava. O Tyrus só sabia agir com as ordens do Gus, ele não conseguia fazer nada por vontade própria, ele não conseguia tomar uma decisão sozinho, não. Ele só fazia exatamente o que o Gus mandava. Ele não tinha capacidade para resolver as coisas sozinho, nem para pensar em nada que o Gus não tivesse pensado, não. Tudo que o Gus mandava ele fazer, ele fazia. Tudo que o Gus pensava, ele também pensava. Então Tyrus era um cara muito obediente. Mas vamos ser sinceros que pra executar as coisas que o Gus fazia, ele era muito bom. Tudo que o Gus mandava ele fazer, ele conseguia fazer tranquilamente, saía tudo conforme o planejado, ele dificilmente errava. E quando o Gus decidiu que ia matar o Hector Salamanca, ele mandou o Tyrus até ali o asilo pra dar uma verificada ali, pra ver se estava tudo normal, e o Tyrus não teve a capacidade de perceber que tinha uma bomba embaixo da cadeira de
rodas do Hector. Ele só teria achado aquela bomba caso o Gus tivesse mandado assim: Tyrius, vai até o asilo e procura alguma bomba embaixo da cadeira do Hector. Aí sim ele teria encontrado. Então o Tyrius não tinha inteligência o suficiente pra pensar por si próprio, só que ele era esperto no mundo das ruas, ele sabia se virar e tudo que o Gus mandava ele fazer, ele executava com perfeição. E o próximo personagem que também sabia se virar muito no mundo das ruas era o Todd. O Todd era um cara até que esperto, porque ele era um cara observador e ele sempre executava tudo que as pessoas mandavam ele fazer. E ele também foi esperto o suficiente pra perceber que se ele se juntasse com o Alt, se ele colasse ali lado a lado com o Alt, ele ganharia muita grana, ele encheria o bolso de dinheiro. É muito dinheiro! E lá em Ozymandias, quando o tio Jack já estava disposto a matar o Jesse, foi o Todd quem deu a ideia deles manterem o Jesse vivo pra meio que manter ele ali escravizado e obrigando ele a cozinhar cristal pra eles continuarem ganhando muita grana. Só que tem uma coisa aqui que prova que o Todd é um cara burrinho, foi que ele não conseguiu aprender a receita de cristal do Alt. Mas mesmo assim, no mundo das ruas, o Todd sabia se virar. Então ele era um cara com inteligência o suficiente pro mundo das ruas. Pro mundo do crime. Pro mundo das coisas erradas. E o último cara desse nível é o tio Jack. O tio Jack era chefe de um grupo de vários caras que executavam várias coisas cruéis ali por Albuquerque. Então, preciso matar alguém? Chama a galera do tio Jack. Quando o Alt precisava matar 10 pessoas separadas em presídios diferentes, ele pediu a ajuda do tio Jack. E o tio Jack conseguiu organizar um assassinato em massa e em vários presídios. E o melhor, ele organizou tudo para esses assassinatos acontecerem todos em um período de 3 minutos. E depois, lá no episódio Ozymandias, depois que acaba aquele tiroteio entre a galera do tio Jack e o Hank, meio que o Hank fica ali rendido e o tio Jack sabia que se ele deixasse o Hank vivo, o Hank arrumaria problemas, entregaria ele pra polícia e ia estar todo mundo lascado. Então o tio Jack tomou a decisão de matar o tio Hank. Espera, o que aconteceu com o tio Hank? E ele também levou toda a grana do Alt que estava enterrada ali naquela região. Mas a inteligência do tio Jack tinha limite, porque ele soube construir poder, ele soube ter caras ali que obedeciam às ordens dele, executavam várias coisas, só que ele não soube manter esse poder. E lá no final de Breaking Bad, depois que o Alt estaciona o carro com aquela metralhadora automática no porta-mala, ativa ali, mata praticamente toda a galera do tio Jack, o tio Jack ainda consegue sobreviver e fala: o Alt, ó, se eu fosse você, eu não me matava, porque se você me matar, você nunca vai encontrar onde todo aquele dinheiro que eu roubei tá. Mas como naquele momento o Alt não tava nem querendo saber de dinheiro, mesmo assim ele foi lá e deu um tiro no tio Jack. E assim a gente finaliza o terceiro nível de inteligência em Breaking Bad. E o quarto nível são os personagens com uma inteligência subestimada. Nesse nível a gente tem personagens que são menosprezados por todos, são vistos por todo mundo como personagens burros, só que na verdade eles são bem inteligentes. E o primeiro desse nível é o Crazy 8. O Crazy 8 tinha sua própria operação de distribuição de drogas. Só que melhor ainda, porque ele agia como informante da polícia, então ele denunciava os traficantes pra polícia, a polícia ia lá, prendia esses traficantes, e aí quando eles estavam presos, o Crazy 8 ia lá e substituía eles. Então ele roubava tanto os clientes como os pontos de distribuição. E lá naquele primeiro episódio de Breaking Bad, quando ele foi lá pro deserto se encontrar com o Alt e o Emílio disse que reconhecia o Alt daquela operação que ele foi preso, na mesma hora o Crazy 8 decidiu que precisava matar o Alt. Porém o Alt se ofereceu para ensinar a sua receita de cristal e o Crazy 8 aceitou, porque ele sabia que aquilo tinha um potencial gigantesco dele ganhar muita grana, dele ganhar muito dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Então eles foram pra dentro do trailer e o Alt começou a ensinar a receita de cristal pra ele. Então ele foi um cara inteligente o suficiente pra perceber que ali no Alt existia um potencial gigantesco dele ganhar grana e encher o bolso de dinheiro. E naquele momento ali, ele só queria aprender a receita. Mesmo o Alt ensinando a receita, ele mataria ele mesmo, porque ele ainda achava que o Alt era um policial disfarçado, que ele trabalhava junto com a polícia. Então, pra evitar correr qualquer risco, ele aprenderia a receita e ó, pipoco no coco do Alt. Só que o que ele não esperava era que o Alt era mais inteligente que ele. O Alt não cozinhou metanfetamina nada, na verdade ele misturou vários produtos químicos ali e desenvolveu o gás de fosfina, que é uma parada extremamente tóxica, e intoxicou o Crazy 8, só que pro azar deles, o Crazy 8 não morreu. Só que como nem o Alt nem o Jesse tinham coragem pra matar o Crazy 8, eles pegaram o cara e levaram ele até o porão da casa do Jesse e manteram ele preso lá pra decidir o que eles iam fazer. E nesse momento que o Crazy 8 estava preso lá no porão da casa do Jesse, a gente percebe ainda mais que ele é um cara esperto e desenrolado, porque ele começa a meter um papinho pro Alt, de que ele é um cara gente boa, de que ele não gosta do mundo do crime, e de que o Alt pode deixar ele embora, que ele vai esquecer todas aquelas paradas, de que o Alt pode deixar ele embora, que ele não vai denunciar o Alt pra polícia, e ele já tinha até convencido o Alt de que aquilo era verdade. O que ele é? Mentiroso!
Só que tudo isso era mentira, porque anteriormente o Walt tinha desmaiado com um prato na mão. Assim que o Walt desmaiou, o prato se quebrou, o Crazy 8 foi lá e pegou um pedaço daquele prato e tava ali com um pedaço do prato guardado, porque no primeiro momento que o Walt soltasse ele apunhalaria a barriga do Walt e mataria ele ali mesmo. Então o Walt percebeu que o Crazy 8 não poderia mais viver e foi lá e matou ele. O Crazy 8 era esperto, só que ele não imaginava que o Walt era mais esperto que ele. E outro personagem com uma inteligência subestimada era o Victor. E eu acho que ele merece estar nesse nível por um único motivo, que é ele conseguiu aprender a receita de metanfetamina do Walt só de assistir ele cozinhando. Então ele ficava vigiando o Walt ali e nisso ele conseguiu decorar toda a receita na cabeça dele, conseguiu decorar todos os ingredientes, todos os produtos químicos e teve a capacidade de conseguir cozinhar a metanfetamina sozinho. Parabéns! E ele era um capanga do Gus igual o Tyrus, só que ele era ainda mais esperto, na minha opinião, ele era mais inteligente que o Tyrus, ele conseguia tomar decisões sozinhas, e só o fato dele ter aprendido a receita do Walt prova que o cara não é um imbecil completo e que ele é subestimado, porque dificilmente as pessoas lembram do Victor como um cara inteligente. Só que ele cometeu um erro, né, porque quando o Walt mandou o Jesse ir matar o Gale, ele foi correndo até o apartamento do Gale. Quando ele chegou lá, o Gale já tava morto. Ao invés dele só olhar aquilo ali e meter o pé, não, ele entrou na cena do crime, ele agiu ali de uma forma esquisita, os vizinhos viram ele, o Gus ficou sabendo disso, o Gus foi lá e matou o Victor pra evitar que desse merda. E o próximo personagem com uma inteligência subestimada é o Hector Salamanca. O Hector Salamanca ajudou a construir um dos cartéis mais perigosos e mais poderosos do México, no universo ficcional de Breaking Bad, óbvio. Só que lá em Breaking Bad a gente subestima muito ele porque ele tá ali numa cadeira de rodas totalmente debilitado, ele não consegue andar, não consegue falar, então a gente bate o olho nele, a gente pensa que aquele cara é um completo imbecil. Só que naquele momento onde o Tuco sequestrou o Walt e o Jesse e levou eles pra aquela casinha lá no meio do nada, o Hector Salamanca conseguiu perceber que o Walt e o Jesse estavam na maldade, estavam tentando envenenar o Tuco e ele conseguiu salvar a vida do Tuco, avisou ele apertando ali aquela campainha, jogou a comida no chão. Ah, por que você fez isso, tio? Ah, que coisa! E o Hector Salamanca também se juntou ao Walt para conseguir matar o Gus Fring. Então a gente pode concordar que a inteligência dele é subestimada, porque, pô, a gente bate o olho nele, o velhinho ali não consegue falar, não consegue andar, tá ali na cadeira de rodas, então a gente pensa que aquele cara, a gente não dá nada pra ele, só que a gente percebe que ele é esperto, consegue, ó, na campainha dele avisar tudo. Cara, o cara é bom, o cara é desenrolado. E lá em Better Call Saul a gente tem outro Hector Salamanca, mas como eu tô falando de Breaking Bad, a gente só conhece o Hector Salamanca da cadeira de rodas. E outro personagem que tem uma inteligência subestimada é o nosso querido Jesse Pinkman. Breaking Bad tenta fazer de tudo pra mostrar pra gente que o Jesse Pinkman é um idiota completo. E na grande maioria das vezes, sim, ele é. Concordo plenamente com você, entendeu? Mas a inteligência do Jesse é subestimada e em vários momentos de Breaking Bad ele teve umas ideias muito geniais. O maior momento de inteligência do Jesse foi naquele momento onde eles precisaram roubar um trem de metilamina, só que eles não podiam somente esvaziar aquele trem porque a galera que tava guiando o trem sentiria a diferença no peso e perceberiam e aí ia dar merda. Então o Jesse surgiu com a ideia de eles substituírem a metilamina por água porque não haveria nenhuma diferença no peso. E depois da morte do Gus, que a polícia investigou tudo sobre ele e acabaram descobrindo um notebook lá no escritório dele e tava todo mundo lascado, porque naquele notebook tinha várias informações comprometedoras, tinha filmagens das câmeras de segurança do Walt e do Jesse cozinhando cristal, tinha coisa do Mike também, então todo mundo tava lascado e parecia impossível destruir aquele notebook porque ele já tava junto com a polícia lá na sala de evidências, que é um lugar muito vigiado e impossível de entrar. Só que aí o Jesse deu a ideia deles utilizarem um imã gigante para eles conseguirem destruir aquele notebook da sala de evidências pelo lado de fora, e essa ideia saiu perfeitamente conforme planejado e deu muito certo. Ou que tal um imã? Que imã? O que isso tem a ver, Jesse? É só... Outro ponto aqui que prova também que o Jesse não é um imbecil completo é que ele conseguiu aprender a receita de metanfetamina do Walt. E vamos pensar aqui na galera que sabia cozinhar o cristal do Walt. O Walt, o Gale e o Jesse. Cara, o Walt é inteligente, o Gale também muito inteligente e o Jesse também sabia aquela receita. Então ele não é um imbecil completo e ele é subestimado. Toda vez que a gente pensa em Jesse, a gente pensa em burrice. Então a gente pensa no Jesse jogando toda a água que eles tinham fora lá no deserto. Meu Deus!
A gente pensa no Jesse se afundando em heroína. A gente pensa no Jesse lá no escritório do Tuco tentando pegar o cristal que ele tinha levado e fugindo. Eu não preciso de você pra me garantir! Só que para cada 100 momentos de burrice do Jesse, ele tem uns 2 ou 3 momentos de inteligência, então ele é assim um cara com uma inteligência subestimada. E aqui no nível 4 a gente já pode perceber que a inteligência só vai aumentando, e ainda faltam os níveis 5, 6 e 7, e eu vou ser sincero, tem uns personagens aqui que são muito espertos. E no 5º nível de inteligência, a gente tem os operadores competentes. Aqui a gente tem personagens que sabem se virar no mundo do crime, que conseguem ganhar dinheiro, só que eles não têm a capacidade de criar uma operação só pra eles. E os personagens desse nível, eles são ajudantes, eles ajudam pessoas que têm grandes impérios de drogas e grandes criminosos. E o primeiro personagem desse nível é a Skyler. A Skyler era uma personagem muito inteligente, porque desde o início de Breaking Bad, ela percebeu que o Walt estava esquisito e que ele estava escondendo alguma coisa dela. E depois também a Skyler acabou se envolvendo no mundo do crime, se tornou ali uma parceira, uma ajudante do Walt para ele conseguir manter todo o dinheiro que ele ganhava e também lavar todo aquele dinheiro que ele ganhava. Então a Skyler foi uma peça fundamental para o Walt conseguir se manter no mundo do crime. Então quando o Walt começou a ganhar muito dinheiro e ele precisava gastar aquele dinheiro, a Skyler inventou uma história para todo mundo de que o Walt estava ganhando dinheiro apostando. E quando a Skyler percebeu que o Ted estava com vários problemas ali com a Receita Federal, que ele tinha cometido vários crimes ali financeiros, ela sabia que se desse merda para ele, daria merda para ela. E caso a polícia investigasse, eles descobririam todas as movimentações dela, do Walt, toda a operação seria lascada. Então a Skyler foi lá, pegou a grana do Walt, deu pro Ted a grana e outras coisas pro Ted resolver aquela parada, porque a Skyler era desenrolada, ela era esperta. Então a Skyler foi uma peça fundamental para ajudar o Walt a lavar o seu dinheiro, para ajudar o Walt a continuar ganhando grana e mantendo a grana que ele ganhava sem levantar desconfiança. Então, por mais que muitas vezes a gente odeie a Skyler, ache ela insuportável, a personagem mais chata de Breaking Bad, eu tenho que concordar, ela realmente é isso tudo, só que ela realmente ajudou o Walt também. Então o Walt tinha 2 parceiros, o primeiro dele era o Jesse e o segundo deles era a Skyler. Ele gostava mais do Jesse. E outra personagem nesse nível é a Lydia. A Lydia trabalhava na Madrigal, que era aquela empresa que fornecia tanto os aparelhos para o laboratório de cristal do Gus, tanto a metilamina para eles. E depois da morte do Gus, a Lydia continuou trabalhando ali com eles, e ela começou a fornecer metilamina para o Walt, porque a Lydia era desenrolada, ela conseguia fornecer as paradas para o Walt. Só que a Lydia era muito nervosa, a Lydia era muito medrosa e tinha muito medo de ser preso, isso acabava estragando ela. Só que ela também era uma peça fundamental tanto na operação do Gus, porque ela fornecia a metilamina, tanto na operação do Walt depois da morte do Gus. A Lydia ajudava demais ele. E também foi ela que deu informação pro Walt sobre aquele trem que transportava metilamina, e graças a essa informação eles conseguiram fazer aquele roubo e roubar muita metilamina, dava pra cozinhar muito cristal. É isso aí! Então a Lydia não tinha capacidade suficiente para construir sua própria rede de produção de drogas, de cristal não, só que ela ajudava pessoas que produziam. Anteriormente ela ajudava o Gus, depois ela ajudou o Walt, e aí ela forneceu metilamina, ela deu a informação do trem, e cara, a Lydia era uma personagem que ajudou muito, embora muitas vezes a gente esqueça da Lydia. E outro personagem desse nível é o Velho Joe. O Velho Joe é um personagem que normalmente todo mundo esquece, mas que ajudou muito o Walt. Porque quando o Walt descobriu que o Hank já tinha descoberto tudo sobre o trailer do Heisenberg, o Walt decidiu que precisava destruir o trailer. Então ele pegou o trailer e levou até o ferro velho do Velho Joe para ele poder destruir. Só que antes deles conseguirem destruir o trailer, o Jesse levou o Hank até o ferro velho. E ele não levou porque ele queria não. Foi o seguinte, o Hank sabia que o Heisenberg utilizava um trailer para cozinhar cristal e ele sabia do envolvimento do Jesse com o Heisenberg, então ele ficou vigiando a casa do Jesse e quando o Jesse pegou o carro e foi até o ferro velho, o Hank seguiu ele. Então, quando o Hank chega lá nesse ferro velho, tá o Walt e o Jesse presos dentro do trailer e o Hank tá ali do lado de fora, tá tentando abrir a porta para entrar ali dentro e se ele entrar, tá todo mundo lascado porque o Walt e o Jesse estão ali e tem um laboratório de cristal. Cara, se o Hank entrasse ali, tava todo mundo ferrado.
errado. E nesse momento que o Hank tá tentando abrir o trailer, o velho Joe surge e menciona a quarta emenda. Ele diz que o Hank não podia entrar no trailer porque o trailer estava estacionado, e se ele estava estacionado, ele não era um veículo, mas sim uma residência. E um policial não pode entrar numa residência se ele não tiver um mandado. Tem mandado? Sou o dono desse lugar. E você tá invadindo propriedade particular. E o veículo parece que tá trancado, o que significa que quer abrir e entrar. Então, mais uma vez, tem mandado? E caso o Hank entrasse ali, ia dar ruim judicialmente pra ele. Então o Hank realmente decidiu que precisava de um mandado pra abrir o trailer. E nesse momento, o velho Joe acabou arrumando tempo pro Walt. Vê essas coisas redondas de borracha? São pneus. Isso é um veículo. Este é um domicílio, uma residência, protegida pela quarta emenda de busca e embargo ilícito. Você não tem muito futuro no tribunal, não. Então, nesse momento, o Hank largou o trailer e foi pro carro dele pra meio que fazer umas ligações e esperar que alguém levasse um mandado pra ele. Nesse momento, o Walt ligou pro Sol, o Sol ligou pro telefone do Hank falando que a esposa dele tinha sofrido um acidente, e o Hank largou tudo aquilo ali e o Walt e o velho Joe destruíram o trailer. O velho é esperto, o raciocínio dele foi bom e ele manjava um pouquinho das leis ali, e se não fosse por causa do velho Joe, o Hank teria entrado no trailer ali e ferrou porque o Walt e o Jesse estavam ali dentro, ó, dá até arrepio só de pensar. E assim a gente finaliza o 5º nível de inteligência em Breaking Bad. E agora a gente chega no 6º nível de inteligência, que são os personagens que estão em outro nível. Aqui a gente tem personagens que são muito inteligentes, que são muito diferenciados e que estão sempre 10 passos à frente de todo mundo. E o primeiro personagem desse nível é o Mike. O Mike era um dos criminosos mais espertos de Breaking Bad, e por ele ser velho, ele tinha mais experiência de vida do que todo mundo. E sim, eu sei que o Mike não era um criminoso desde jovem, só que, pô, ele já é velho, tem mais tempo de vida, ele também tem toda a sua experiência na polícia, e tudo isso ajudava ele a ser um cara esperto e desenrolado no mundo do crime. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. E o Mike era o braço direito do Gus, ele era o cara que o Gus confiava pra resolver qualquer parada, até porque o Mike era bom. O Mike tinha uma visão estratégica, o Mike era bom de tiro, o Mike era bom de porrada, o Mike era bom pra colocar medo, o cara era diferenciado. E tem outra coisa que eu já tava até esquecendo de mencionar, que o Mike é um consertador. Então teve uma cena de crime aqui, teve uma cena de homicídio, o cara liga pro Mike que ele vai até ali, limpa toda aquela parada, limpa as digitais e faz de tudo pra evitar que dê merda pras pessoas que estavam envolvidas no crime. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E aí o Mike tava muito envolvido no mundo do crime e depois da morte do Gus ele começou a trabalhar com o Walt. Só que ele foi esperto o suficiente pra perceber que em algum momento ia dar merda. Anteriormente ele já tinha falado pro Walt que o Walt é uma bomba relógio e que a qualquer momento ia ferrar todas as operações. Então, antes que desse merda, o Mike decidiu que ia largar tudo, que ia meter o pé, que ia sumir pelo mundo. Então o Mike foi muito esperto em deduzir que em algum momento o Walt ferraria tudo, só que ele não contava que o Walt foi mais inteligente que ele, e nesse momento que o Mike estava tentando fugir, ele subestimou o Walt e o Walt foi lá e matou ele. E outro personagem que tá em outro nível de inteligência é o Saul Goodman, que é definitivamente o meu personagem favorito. E pra mim, o Saul é um dos caras mais inteligentes, é um dos caras mais criativos e mais engraçados de Breaking Bad. Agiu como se fosse o primeiro a passar por isso. Eu peguei a minha segunda esposa transando com meu padrasto. Então o Saul sempre tinha uma solução para um problema que parecia ser impossível de resolver. Então vamos falar da primeira aparição do Saul, quando o Badger foi preso vendendo cristal para um policial disfarçado, e aí o Walt foi até o Saul para ver se o Saul poderia resolver a situação do Badger, e naquele momento, o cara que a polícia mais queria prender era o Heisenberg. Como a polícia sabia que o Badger tinha envolvimento com o Heisenberg, porque ele estava vendendo a metanfetamina azul, o Saul teve a ideia deles entregarem o Heisenberg falso para a polícia. E o Saul também teve a ideia de utilizar aquele site do Walt Jr., o Salve Walter White, para pegar toda a grana que o Walt ganhava no mundo do crime e enviar naquele site através de várias doações anônimas para meio que lavar aquele dinheiro e o Walt poder usar aquela grana numa boa. Walter, eu estou olhando a resposta aqui, ela está me encarando, eu tenho que soletrar para você,
Você acha que eu devo passar o meu dinheiro pelo site do meu filho? Mas de jeito nenhum, nem pensar, não. Então o Sol sempre encontrava soluções para problemas impossíveis de serem resolvidos. O Sol tinha uma grande rede de networking, o Sol tinha uma grande rede de contatos, de pessoas que poderiam resolver qualquer problema que ele tivesse. E também, obviamente, o Sol sempre tirava a porcentagem dele de tudo. Então ele fez uma ligação pro Walt conhecer o Gus, ele pegou a porcentagem dele. Ele fez uma ligação do Walt com o Heisenberg falso lá, o Jimmy dentro e fora, ele pegou a porcentagem dele. Você deveria crescer e ouvir seu advogado. Sei. Assim você leva seus 5%. Não, são 17%. E também outro ponto aqui era que o Sol entendia sobre a lei, ele entendia sobre a lei, ele entendia sobre as coisas, então ele sempre poderia encontrar brechas na lei para poder resolver qualquer situação, resolver qualquer parada que qualquer um dos clientes dele tinha. E pô, ele tinha o melhor comercial de televisão de Breaking Bad, que é o Better Call Saul. Agora você está preso. É melhor ligar pro Sol. Oi, sou o Saul Goodman. Você sabia que tem direitos? A Constituição diz que sim, e eu também. Ah, e ele também ganhou uma série derivada só dele, focando totalmente na história dele, tanto de coisas que aconteceram antes de Breaking Bad, tanto em algumas coisas que aconteceram depois de Breaking Bad. Então, Saul Goodman, salva de palmas. E outro personagem que tem uma inteligência de outro nível é o Hank. E na minha opinião, desse nível aqui, ele é o mais inteligente dos três, porque ele tá do lado certo da lei. O Mike e o Sol são inteligentes, são espertos sim, mas eles são criminosos. Já o Hank não, ele usa toda a sua inteligência pro bem, pra estar do lado certo da lei para trabalhar junto com a polícia. O Hank sempre se recusou a deixar o caso do Heisenberg para trás, ele não aceitava aquela parada e ele queria fazer de tudo para prender o Heisenberg, inclusive foi ele que descobriu que o Walter White é o Heisenberg. E cara, no decorrer de Breaking Bad, o Hank teve vários momentos de inteligência, então quando o Walt desapareceu, ele foi lá e investigou, acabou descobrindo que o Jesse também tinha desaparecido, acabou rastreando o carro do Jesse, encontrou o lugar exato que o Walt estava, só que ele não contava que o Walt estava tentando se esconder dele, porque se não fosse por isso, ele teria encontrado o Walt ali. E o Hank também conseguiu matar o Tuco. Ele matou o Tuco, que é o cara mais violento, sanguinário e assustador de Breaking Bad. E ele também descobriu que o Heisenberg utilizava um trailer para cozinhar cristal e acabou descobrindo o lugar exato que aquele trailer estava. E quando todos os policiais achavam que o Heisenberg era o Gale e tava todo mundo alegre porque o Heisenberg estava morto, o Hank não aceitava aquela parada e ele foi o único que voltou a investigar aquele caso e ele não acreditava que o Gale era o Heisenberg. E aí ele voltou a investigar, descobriu a ligação do Gale com Los Pollos Hermanos, que não fazia sentido até porque o Gale era vegetariano. Investigando ainda mais, encontrou uma digital do Gus na casa do Gale, começou a desconfiar do Gus e foi ele que sempre desconfiou que o Gus estava envolvido no mundo do crime, enquanto todo mundo achava que isso era loucura. E quando os irmãos Salamanca atacaram ele, quando os irmãos Salamanca tentaram matar ele, ele conseguiu escapar daquela situação e conseguiu vencer os dois caras mesmo estando sem arma. Então ele arrancou as pernas de um, conseguiu matar o outro com um pipoco no coco mesmo sem arma. Então o Hank é um cara diferenciado. Mas tá, o Hank deu muito mole em várias situações e ele poderia ter prendido o Walt muito antes, mas isso não é papo pra esse vídeo. E assim a gente finaliza o 6º nível de inteligência em Breaking Bad. E agora a gente chegou no nível 7, o nível onde a gente vai ter os personagens mais inteligentes. E pô, é meio óbvio que eu vou falar agora, mas todos os personagens mais inteligentes de Breaking Bad vão estar nesse nível. É mesmo? E pra começar, vamos falar do Gus Fring. Ele conseguiu construir um império de metanfetamina do zero e construiu também uma rede de fast food pra poder lavar a grana que ele ganhava e também ajudar ele na distribuição de metanfetamina em vários pontos da cidade. E ele conseguia fazer uma limpeza da sua imagem, ele conseguia ser visto por todo mundo como um cara bonzinho, gente boa, caridoso, então ninguém desconfiava dele. E quando ele começou a fazer negócio com o Walt e percebeu que a qualquer momento o Walt ia arrumar problemas pra ele foi até lá, falou com o Gale, colocou o Gale pra trabalhar junto com o Walt, pra aprender a receita dele, pra ele poder matar o Walt com tranquilidade e ter um substituto cozinhando o mesmo cristal que ele, porque ele não poderia matar o Walt assim do nada, porque o cristal do Walt era top, tinha uma qualidade perfeita e fazia o Gus ganhar muito dinheiro. E depois da morte do Gale, quando a polícia começou a investigar, descobriu possíveis ligações entre Gus Fring e Gale, ele conseguiu se livrar de todas as acusações, ele conseguiu convencer
todo mundo de que ele não era um cara errado, de que o contato que ele mantinha com o Gale era algo comum e ele não fazia ideia que o Gale estava envolvido no mundo do crime. E depois que o Walt matou o Gale, que era o único substituto que o Gus tinha, o Gus foi esperto o suficiente para se juntar junto com o Jesse para ganhar a confiança do Jesse, para ele poder matar o Walt e colocar o Jesse para substituir ele. E também quando o Walt envenenou o Brock, o Walt foi pro hospital e o Gus foi até o hospital conversar com o Jesse, pedir para ele voltar a cozinhar cristal e largou o carro dele ali sem ninguém vigiando. Cara, quando o Gus voltou pro carro e se tocou daquela situação de que o carro dele tinha ficado sozinho, sem ninguém tomando conta, e naquele momento ele já sabia que o Walt estava querendo matar ele, ele não entrou no carro não, ele olhou o carro assim, ele analisou assim ao redor dele, largou o carro, meteu o pé, não entrou no carro, mesmo tá andando tudo normal. E pô, isso aqui foi um acerto absurdo. A intuição dele, a inteligência criminosa dele foi muito boa, até porque o Walt tinha enchido o carro do Gus de bomba. E o Gus Fring também conseguiu eliminar o cartel mexicano mais perigoso de Breaking Bad. Cara, ele conseguiu matar toda a galera perigosa, toda a galera poderosa, sem precisar chegar lá com pessoas armadas, sem chegar lá matando todo mundo, não. Ele foi até o cartel mexicano propondo ali um acordo de paz, levou uma tequila envenenada, deu a tequila pra todo mundo beber, ele inclusive bebeu também, todo mundo bebeu, só que pô, o Gus foi lá, vomitou, e aí depois disso todo mundo morreu, e o Gus conseguiu sobreviver e ele eliminou todo o cartel sem derramamento de sangue, sem fazer guerra, sem problema nenhum. Ele envenenou todo mundo com a tequila batizada. E cara, não tem nem o que falar, o Gus era um cara cuidadoso, meticuloso, que prestava muita atenção nos mínimos detalhes e a rede de distribuição de drogas dele era algo fenomenal, era algo de outro mundo, cara. Ele usava o Los Pollos Hermanos para limpar a imagem dele e para também todas as entregas do Los Pollos Hermanos em vários pontos da cidade, não ia só frango e molho, ia também frango, molho e metanfetamina. Então ele conseguia entregar em vários pontos sem ninguém desconfiar e toda a grana que ele ganhava nas atividades criminosas ele lavava através do Los Pollos Hermanos. Então o Gus definitivamente era um cara muito esperto, só que ele acabou morrendo por um motivo que o Gus era esperto, só que ele não esperava que surgiria um cara mais esperto que ele, o Walter White, e é dele que a gente vai falar agora. Então, em primeiríssimo lugar, como personagem mais inteligente de Breaking Bad, a gente tem o protagonista, Walter White. O Walt conseguiu superar com inteligência todos os personagens que cruzaram seu caminho. Então ele superou o Mike, o Gus, o tio Jack, o Hank, ele superou todo mundo. O Walt realmente era um cara muito esperto. Desde o primeiro episódio a gente percebe isso, porque ali ele já cozinha uma metanfetamina top com uma pureza absurda. Não existia uma metanfetamina igual a dele. E ele também foi inteligente de arrancar a roupa e cozinhar cristal só de cueca, pra ele não ficar fedendo produtos químicos e quando ele chegasse em casa as pessoas sentiriam aquele cheiro e desconfiariam de algo. Então, desde o momento inicial de Breaking Bad, ele era um cara esperto. E por ele manjar muito de química, ele conseguiu desenvolver o gás de fosfina pra matar o Crazy Eight e o Emílio. E quando o Tuco bateu no Jesse e roubou o cristal dele, o Walt desenvolveu uma paradinha que era idêntica à metanfetamina, só que na verdade era fulminato de mercúrio, e levou aquela parada até o escritório do Tuco, jogou aquela parada no chão, causou toda uma explosão e falou: Tuco, ou você dá meu dinheiro ou eu explodo tudo aqui. E pô, isso aqui foi algo genial, porque ele jamais teria conseguido entrar ali com uma arma. Mas com aquela paradinha ali, que parecia metanfetamina, ninguém desconfiou. Então o Walt manjava muito do mundo da química. Isto não é cristal. E quando o Gus já tinha o Gale, que era o substituto perfeito pra cozinhar no lugar do Walt, porque o Gale não arrumava problema, diferente do Walt, e o Gus já tinha até mandado o Mike ir na casa do Walt, buscar ele pra já executar, o Walt conseguiu falar pro Mike ligar pro Jesse, e nessa ligação ele mandou o Jesse matar o Gale. O Jesse fez isso e não tem mais substituto pra cozinhar cristal no lugar dele, o Gus não pôde matar ele nesse momento. E conforme tava todo mundo ficando contra o Walt, principalmente o Jesse, que tava começando a se apegar ao Gus, tava começando a andar junto com ele, o Walt teve a ideia de envenenar o Brock, pro Jesse achar que quem fez isso foi o Gus e ficar contra o Gus. Porque o Walt queria que o Jesse matasse ele, porque o Jesse era o cara perfeito. Porque o Jesse ia na casa do Gus, o Jesse andava com o Gus, já o Walt não. O Gus não permitia de jeito nenhum o Walt chegar perto dele. Até gaguejei aqui. Só que o Walt é tão inteligente ao ponto de envenenar o Brock com lírio do vale, não com ricina, porque lírio do vale não é letal e o Jesse não sabia da existência do lírio do vale. Se ele envenenasse o Brock com ricina, assim que os médicos investigassem,
eles descobririam que aquilo era a ricina, e como o Jesse já sabia sobre a ricina, na mesma hora ele saberia que tinha sido o Walt que envenenou o molequinho, mas com o Lírio do Vale ele não desconfiou. E o Walt também conseguiu matar dois caras espertos e desenrolados, que são o Gus e o Mike. Ele também conseguiu organizar um massacre junto com a galera do Tio Jack para matar 10 pessoas que estavam presos em presídios diferentes num período de 3 minutos. E quando o Hank descobriu que ele era o Heisenberg, ele teve a ideia de gravar uma confissão falsa, falando que na verdade o Hank era chefe daquilo tudo, o Hank obrigava ele a cozinhar cristal. E não tem nem o que falar, né? No decorrer das temporadas de Breaking Bad, o Walt teve vários e vários momentos de genialidade. E, pô, lá no episódio final de Breaking Bad, ele colocou uma metralhadora automática no porta-malas do carro, ele criou um mecanismo ali que ele conseguiria ativar aquilo à distância, e ele foi lá, pegou, estacionou o carro no lugar onde a galera do Tio Jack ficava, ativou aquela metralhadora automática e matou todo mundo de uma forma genial, que ali foi a parada mais absurda e mais inteligente que o Walt fez. Então o Walt era um cara que tinha inteligência no mundo da química, mas também demonstrou ser um cara muito inteligente e saber se virar muito bem no mundo do crime. E não tem nem o que falar, o cara é o protagonista, então obviamente ele vai ser o cara mais inteligente de Breaking Bad. E agora, se você assistiu o vídeo até aqui, eu vou te pedir para você deixar o like e se inscrever aqui no canal para você acompanhar todo o conteúdo de Breaking Bad que eu posto aqui, e eu também vou te convidar para comentar aqui embaixo caso eu tenha esquecido de algum personagem ou caso eu tenha colocado alguém no lugar errado. Vou te recomendar também assistir um desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela, que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por assistir esse vídeo, valeu pessoal, um grande abraço e falou! E agora eu vou jogar um pouquinho, né, porque também o homem é de ferro.